Saudações, nobres senhores, sejam bem-vindos a mais uma aula do regime letivo remoto. Trataremos hoje ainda sobre competência, sobre a ótica de competência em razão da pessoa, continuando o assunto da aula passada, ok? Estávamos falando das competências dos tribunais, Supremo Tribunal Federal e Superior Tribunal de Justiça. Na aula passada, eu falei sobre a competência dos tribunais. Na aula de hoje, eu vou me referir à competência da autoridade e não do tribunal. Por quê? Acredito eu que será mais simples, mais fácil, mais didático explicar dessa maneira. Lembrando que eu não gosto da expressão foro privilegiado. Eu prefiro prerrogativa de foro ou foro especial por prerrogativa de função. Por quê? Não é ser preciosista. É porque, sob o ponto de vista técnico, há uma diferença entre prerrogativa e privilégio. Privilégio é algo pessoal, que não tem nenhuma função, que não tem nenhuma utilidade para o regime democrático, para os fins republicanos, e sim viola o direito de igualdade. Ok? Já a prerrogativa é algo funcional, é algo que existe em relação ao bom exercício da função, é uma ferramenta, é um instrumento do sistema, ou seja, serve a fins republicanos e não viola o princípio da igualdade. Há uma forte oposição às prerrogativas de foro, ok? Ou foros especiais por prerrogativa de função, alegando que eles violam o direito de igualdade, que eles não têm finalidade republicana. Uma vez que, se o cidadão comum que comete um crime é julgado perante os juízes previstos na Constituição, algumas autoridades teriam previsões especiais, e isso seria privilégio e violaria a igualdade. Bom, estejam preparados para responder esse tipo de questionamento, porque é uma polêmica atual, recente, se discute muito aí nas redes sociais, na imprensa, na mídia, em jornais, ok? Mas no mundo jurídico há um certo consenso de que os foros especiais por prerrogativa de função devem ser mantidos, porque protegem o bom exercício da função. Claro que sem excessos, sem desvios, ok? Bom, recapitulando, tá? A competência do Supremo Tribunal Federal, ela está no artigo 103, inciso 1, a linha A e B. Lembrando que a linha B pode ser fracionada em dois tipos de autoridades. Melhor seriam se eles tivessem feito 3 alíneas e não só 2. Explicando, na linha A, eu tenho as autoridades que são julgadas pelo Supremo Tribunal Federal por crimes comuns. O presidente, ok? O vice-presidente, os membros do Congresso Nacional, são eles, deputados federais e senadores, os próprios ministros do Supremo, certo? Bom, eles são julgados nos crimes comuns perante o Supremo Tribunal Federal, e em crimes de responsabilidade eles vão para o Senado Federal. Lá na linha B, eu tenho que fracionar em 2 tipos de autoridades. 2 grupos de autoridades, melhor dizendo. Um são os ministros de Estado e comandantes do Exército, da Marinha e da Aeronáutica. Lembrando que os comandantes do Exército, da Marinha e da Aeronáutica têm status de ministro. Tudo que se aplica aos ministros praticamente se aplica a eles. Só que a Constituição o citou expressamente, acredito eu, que para espancar todo e qualquer tipo de dúvida. Os ministros de Estado, que são os auxiliares diretos do presidente da República, e os comandantes do Exército, da Marinha e da Aeronáutica, caso cometam um crime comum, serão julgados no Supremo, e caso cometam um crime de responsabilidade, também serão julgados perante o Supremo Tribunal Federal. Entretanto, em relação aos crimes de responsabilidade, se cometerem em conjunto com o presidente da República ou com o vice-presidente da República, a competência será deslocada para o Senado Federal. Já as outras autoridades do artigo 103.1b, que são os membros dos tribunais superiores, os membros do Tribunal de Contas da União, chefe de missão diplomática em caráter permanente, eles são julgados perante o STF nos crimes comuns e crimes de responsabilidade em qualquer caso. Cuidado com essa pegadinha, tá? Ali eu poderia fracionar em 3 incisos, ok? Tenham muita atenção quando forem estudar isso. Bom, continuando os estudos,
Nós vamos para a competência do STJ, ou Superior Tribunal de Justiça. Quem eles vão julgar? Nos crimes comuns, o governador, os governadores de estado ou o governador do Distrito Federal, eles serão julgados nos crimes comuns perante o STJ. Bruno, aqui é fácil guardar. É só a gente observar o princípio da simetria, certo? Se o presidente é julgado pelo STF, o governador é julgado pelo STJ. Razoável. Agora, cuidado com uma pegadinha. O presidente da República, caso ele cometa algum crime comum, ele vai ser julgado no STF. Caso ele cometa um crime de responsabilidade, no Senado Federal. Já o governador, se ele cometer um crime comum, ele vai ser julgado no STJ, tranquilo até aqui. Dá para aplicar o princípio da simetria. Agora, se o governador cometer um crime de responsabilidade, ele não será julgado pela Assembleia Legislativa. Cuidado com essa pegadinha. Ele será julgado por um tribunal especial, composto por 5 desembargadores do Tribunal de Justiça, ou seja, do Poder Judiciário, e 5 membros da Assembleia Legislativa. É um tribunal especial. Cuidado com essa pegadinha. Isso é questão de prova. Eu já vi em vários concursos e eu vou perguntar isso na minha prova. Fiquem atentos. Tudo bem? E as outras autoridades, lá do 105, inciso 1, a linha A, que são os membros dos tribunais regionais federais, membros do TRE, membros do TRT, desembargadores do Tribunal de Justiça, membros do Ministério Público da União que se junta a tribunais. Essas autoridades serão julgadas no STJ no caso de crime comum e de crime de responsabilidade. Beleza, até aqui é assunto da aula passada. Certo? Hoje nós falaremos das autoridades e não dos tribunais. Vamos começar pelo prefeito? O prefeito tem um dispositivo na Constituição da República que diz que ele será julgado nos crimes comuns no Tribunal de Justiça. Certo? Ok, tá certo, é isso mesmo. Ele será julgado perante o Tribunal de Justiça nos crimes comuns. É isso que a Constituição Federal, ou melhor dizendo, que a Constituição da República diz. Mas calma que não é bem assim. Há todo um entendimento jurisprudencial a respeito que chegaram à seguinte conclusão. Se o prefeito cometer um crime comum de competência da Justiça Estadual, ele será julgado no Tribunal de Justiça, que é o órgão de segundo grau da Justiça Estadual. Beleza, está na Constituição. Agora, se o prefeito cometer um crime de competência da Justiça Federal, lembrando que os crimes de competência da Justiça Federal estão no artigo 109 da Constituição, ele não será julgado pelo Tribunal de Justiça, e sim pelo Tribunal Regional Federal. E se o presidente cometer um crime eleitoral, ele será julgado perante o Tribunal Regional Eleitoral. É mais ou menos assim. Já aprendemos uma regra então. O prefeito tem direito a ser julgado originariamente pelo órgão de segundo grau. O juiz comum, o juiz monocrático, o juiz de primeira instância não julga o prefeito por crime comum. É sempre o tribunal. Mas qual tribunal? Depende da natureza do crime. Crime da Justiça Estadual, Tribunal de Justiça. Crime da Justiça Federal, Tribunal Regional Federal. Crime eleitoral, Tribunal Regional Eleitoral. Ok? Bruno, e o prefeito nos crimes de responsabilidade? Câmara Municipal. Aqui dá para aplicar o princípio da simetria. Se o presidente é no Senado, o governador deveria ser na Assembleia Legislativa, mas não é. É um tribunal especial, porém há membros da Assembleia Legislativa nele. O prefeito vai ser julgado pela Câmara Municipal. Tranquilo até aqui. Aqui dá para aplicar um raciocínio lógico de simetria. Tudo bem até aqui? Vamos continuar. Bruno, deputado estadual. Sabemos que o deputado federal é julgado no STF nos crimes comuns. Tá, já sei. E o deputado estadual? Não há previsão na Constituição da República a respeito disso. Se a Constituição estadual tiver previsão sobre isso, ele pode ser julgado no Tribunal de Justiça, assim como o prefeito. Se existir a previsão. Salvo engano, todas as constituições estaduais têm essa previsão. Logo, podemos afirmar que o deputado estadual é julgado nos crimes comuns perante o Tribunal de Justiça. Mas aqui eu vou aplicar a mesma regra do prefeito.
Ele só vai ser julgado perante o Tribunal de Justiça se ele cometer um crime da Justiça Estadual. Porque se ele cometer um crime da Justiça Federal, ele vai ser julgado no Tribunal Regional Federal. E se ele cometer um crime da Justiça Eleitoral, ele vai ser julgado no Tribunal Regional Eleitoral. Entenderam? O raciocínio é o mesmo do prefeito. O que difere o deputado estadual do prefeito? É a questão em relação ao júri. A solução é diversa em relação às autoridades aqui citadas, ok? Deixa eu explicar. O júri. Antes de tudo, sabemos que o júri é uma garantia constitucional. É um direito que o acusado tem de ser julgado pelos seus pares, pelos membros que convivem com ele na mesma sociedade. Tanto quem está sendo acusado quanto a vítima são da mesma sociedade. Que quem irá julgá-los não é o juiz que vai julgar. Por quê? O juiz é uma pessoa que tem uma cultura muito superior à da média da população. Pelo estudo que teve, pelo curso que fez, pelo concurso que passou, pela função que exerce, pelos cursos que frequenta, pelos livros que lê, que já leu, por todos os casos que ele tem que julgar, certo? É uma pessoa com uma cultura muito acima da média. É uma pessoa também com recursos econômicos acima da média. Né? O salário é bom, eles têm muitos benefícios. Claro que ninguém entra para a magistratura, né? Ninguém passa no concurso da justiça para ficar rico, que ele tem que ser empresário, ou então monta um escritório. Não, mas tem um padrão de vida muito superior da média. Geralmente são pessoas de grandes centros, que têm uma cultura diferente, de repente, de uma pessoa do interior ou da periferia, certo? Não que não existam pessoas do interior, ou da periferia, ou das classes menos favorecidas que alcancem o cargo de juiz. Claro que tem. Mas a partir do momento que ele chega a essa função, ele é uma pessoa muito acima da média, muito diferente da maioria das pessoas que ele irá julgá-lo, ok? Lembra daquele caso que eu já contei para vocês, de um juiz que era da Zona Sul do Rio de Janeiro, de família de classe média alta, inteligentíssimo, estudioso, uma cultura fantástica desde a infância. E o que ele tinha mania de fazer? Ele estudava o dia inteiro. Quando era de noite, ele estava cansado de estudar, ele dava uma corrida na praia, botava sunga, botava a musiquinha para ele ouvir ali, dava corrida na praia, tal, tomava um banho e estudava mais. O que ele fez? Chegou na cidade do interior, despachou, trabalhou o dia inteiro, chegou de noite, foi dar uma corrida. Botou a sunga vermelha e foi correr na cidade. O que o pessoal falou? Tem um tarado de cueca vermelha correndo pela rua, chama a polícia. Chega lá, era o juiz. Vocês estão entendendo? Quer dizer, choque de cultura. Chega numa cidade pequena, cultura ortodoxa, tradicional, ok? De repente ele não vai entender as razões que levou alguém a praticar um crime naquele local. Lembra lá da questão do delegado que chegou na cidade, tinha uma pilha de processos, uma pilha de inquéritos para ele concluir, e ele foi dar prioridade aos inquéritos de homicídio. Aí tá lá, por que você matou o cara? Porque ele deu um tapa na cara do meu cavalo. Falou, que isso, que absurdo, motivo fútil. Aí vai no outro caso, por quê? Tudo começou porque ele deu um tapa na cara do meu cavalo. Epa, motivo fútil. No quinto inquérito de tapa na cara do cavalo, eu falei, moço, o que tá acontecendo nessa cidade aqui? Pessoa que gosta tanto de cavalo assim? Não é possível. Depois ele foi descobrir que tapa na cara de cavalo naquele local é jurar o cara de morte. Então você vai num lugar que tem muito pistoleiro, que tem muita briga de família por causa de terra, que tem muita vingança, e um cara deu um tapa na cara do seu cavalo, te jurou de morte, ele vai te matar. O que o cara faz? Mata ele primeiro. Ou seja, será que já é motivo fútil? Tudo muda. Uma pessoa que convive ali naquele meio vai entender isso melhor. Aí eu te pergunto, um prefeito que tem foro especial, se ele cometer um crime do júri, quem é que ganha? O foro especial ou o júri? O que vocês acham? Ou um deputado estadual, se ele cometer um crime doloso contra a vida, de competência do júri, é o júri que vai julgá-lo? Porque, só pra gente lembrar, ok? O júri tem previsão lá na Carta Magna de 1215. Nós costumamos dizer que a Constituição da Inglaterra tem 800 anos. Não é bem isso. Parte da Constituição da Inglaterra tem 800 anos, que é o texto da Carta Magna de 1215, que por sua vez influenciou a maioria das constituições ou das legislações constitucionais do mundo. Influenciou e influencia até hoje. É uma coisa muito enraizada na cultura jurídica ocidental.
da questão do júri. Quem é que ganha? Bom, o que acontece? A previsão do Tribunal de segundo grau para o prefeito está na Constituição da República, assim como a previsão do júri, ou seja, eles têm a mesma hierarquia. Só que a prerrogativa de foro do prefeito seria especial face ao júri, que seria geral, e norma especial ganha de norma geral, como tem a mesma hierarquia. Então, se o prefeito praticar um crime doloso contra a vida, ele vai ser julgado no Tribunal de Justiça, que é o foro especial por prerrogativa de função, e não o júri. O foro ganha. Já o deputado estadual é diferente. Por quê? Porque a previsão do deputado estadual está abaixo da Constituição da República, está na Constituição estadual. Então, se houver divergência, a questão será resolvida pela hierarquia. Como o júri está na Constituição, é uma garantia constitucional, inclusive a cláusula pétrea está no artigo 5º, ok? Quem vai julgar o deputado estadual nos crimes dolosos contra a vida é o Tribunal de Justiça, é o júri e não o Tribunal de Justiça. Vocês entenderam até aqui? Tranquilo? Então, vejam, a situação do deputado estadual é muito parecida com a do prefeito. Só vai mudar em relação ao júri. Eu já expliquei o porquê, ok? Bom, eu vou gravar uma outra aula para explicar, então, a competência para julgar o juiz estadual, o juiz federal, o promotor de justiça e o procurador do Ministério Público da União. Tem outras regras diferentes da do prefeito, diferentes da do deputado estadual, e tem algumas pegadinhas ali, ok? Se vocês entenderam até aqui, ótimo. Bom estudo, boa quarentena para vocês.